Amém, queridos? Mais uma noite, estamos aqui para glorificar o nome do nosso Deus, bendito, maravilhoso. Eu quero te convidar nessa hora para o texto bíblico do Evangelho de Marcos, capítulo 2, de 18 a 22. Evangelho de Marcos, capítulo 2, de 18 a 22. Precisamos de alguém que seja voluntário no maternal. A pessoa que estava hoje escalada, por algum motivo não pôde vir. Se alguém puder nos ajudar, procure a pastora Noemi ali. Tá bom? Ok, Evangelho de Marcos, capítulo 2, de 18 a 22. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, então se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Amém. Papai querido, nesse momento pedimos a Tua graça, o Teu favor e a Tua ajuda no ministrar da Tua palavra, Senhor. Sabemos que esta é uma obra espiritual que pode determinar a vida ou a morte, o céu ou o inferno na vida de muitas pessoas. Por isso, Senhor, quando estamos com a Tua palavra aberta, Tua palavra que é digna de honra, de aceitação, de toda glória, porque ela foi inspirada por Ti, que o Teu Espírito, que a inspirou no passado, continue hoje iluminando os nossos olhos, para que possamos entender o significado e então, Senhor, colocarmos em prática de acordo com a visão que o Senhor tem nos dado para esta ocasião da nossa vida. Pedimos o Teu favor, a Tua ajuda, o Teu socorro, a Tua bênção, e daremos a Ti desde já a glória, a honra, o reconhecimento, o mérito, o elogio, porque tudo vem de Ti e tudo volta para Ti. Vem na forma de capacitação e volta para Ti na forma de ações de graças, de louvor e reconhecimento a tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu creio que o Senhor está querendo trazer ao nosso coração uma liberdade para termos um relacionamento vivo com o nosso Deus, que vai para muito além de um relacionamento religioso, ritualístico ou cerimonialístico, seja que nome venhamos a dar. Eu creio que Deus quer, através dessa palavra, nos levar a uma intimidade com o Senhor, uma intimidade que seja realmente renovadora e transformadora. O Senhor Jesus, em sua época, como nos dias de hoje, mas na época de Jesus, havia alguns grupos religiosos. Nós tínhamos ali os fariseus e os seus discípulos. Nós tínhamos também João Batista com seus discípulos. A questão do discipulado era muito comum nos dias de Jesus. Então, os fariseus tinham seus discípulos, João Batista tinha os seus discípulos e Jesus tinha os seus discípulos. E nesse momento, Jesus é inquirido quando algumas pessoas chegam para ele dizendo: olha, determinados grupos religiosos estão com determinadas práticas religiosas. Os discípulos dos fariseus estão jejuando. E os discípulos de João Batista também estão jejuando. Mas quando a gente olha para os seus discípulos, Jesus, parece que eles estão em constante festa, parece que eles estão como numa constante celebração de casamento, e parece que esse perfil não é um perfil que nós estamos acostumados.
Nós estamos acostumados com o perfil religioso, do jejum, dos rituais, da tradição, da religiosidade. E percebemos que seus discípulos estão muito distantes deste perfil religioso. Estão muito distantes desse modelo que nós estamos acostumados no judaísmo. Então Jesus, através dessa palavra, ele vai procurar nos explicar o que de fato está acontecendo. No versículo 19 a Bíblia diz: respondeu-lhes Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Ou seja, vocês querem que nós nos amoldemos, vocês querem que nós estejamos vivendo esse perfil religioso, mas nós estamos numa dimensão totalmente diferente. O espírito no qual vivemos é o espírito de uma festa, é o espírito de uma celebração, e há uma razão para esta celebração: o noivo está presente. E é isso que vai fazer toda a diferença na nossa vida, se o noivo está presente ou se o noivo não está presente. Amém, queridos? Que diga para o seu vizinho: o noivo está presente. Diga aí: esse noivo é Jesus. Aleluia. É isso que vai fazer toda a diferença. O noivo está presente. Os discípulos dos fariseus ou de João Batista não estavam errados em jejuar. Mas o grande problema é que eles, naquele momento, estavam buscando a um Deus transcendente. O que é o Deus transcendente? É o nosso Deus. É um Deus glorioso, é um Deus que enche os céus, é um Deus majestoso, digno de glória, de honra, de celebração, mas um reconhecimento de que Ele é tão grande que eu não posso atingi-lo, eu não posso alcançá-lo, eu não posso apalpá-lo. Ele é o Deus transcendente. Mas esse mesmo Deus, Ele é o Deus imanente, é o Deus conosco, é o Deus presente, é o Deus que fala comigo, que me chama pelo meu nome, que toca no meu corpo, que toca na minha alma, que toca no meu espírito. A grande diferença entre os discípulos de João e os dos fariseus é que eles estavam jejuando a busca desse Deus invisível, desse Deus majestoso e glorioso, mas ao mesmo tempo um Deus, de certa forma, distante. E por isso jejuavam, para que de alguma forma pudessem perceber a presença deste Deus, para que pudessem discerni-lo, para que pudessem esquadrinhá-lo, de tão grande, de tão majestoso e tão tremendo que Ele é. Só que infelizmente esses discípulos de João Batista e esses discípulos dos fariseus não percebiam que esse Deus transcendente, Ele se tornou imanente na medida em que Ele se fez carne e habitou entre nós, e é isso que faz toda a diferença. O noivo está presente. Por que os discípulos de Jesus não jejuavam naquele momento? Porque estavam celebrando a presença do noivo. Jesus comia com eles, Jesus andava com eles, Jesus celebrava com eles, Jesus curava os enfermos com eles. Era uma celebração, era uma festa, havia uma alegria muito grande. Queridos, o que nós precisamos entender desse texto bíblico? Eu queria que você, nesse momento, de alguma forma discernisse no teu coração. Se você somente adora ao Deus transcendente, grandioso, maravilhoso e majestoso, mas que muitas vezes você não consegue tocar, você precisa da revelação no teu coração de quem é Deus Emanuel. Lá em Isaías a Bíblia declara: e Ele será Emanuel, que significa Deus conosco, Deus presente, Deus que me chama pelo nome, Deus que sabe quantos fios de cabelo eu tenho. E cada vez fica mais fácil de saber quantos fios de cabelo eu tenho. Cada ano que passa fica mais fácil. Mas Ele é o Deus que sabe exatamente tudo a meu respeito. Sabe toda a minha vida. Ele conhece a minha conta bancária. Ele sabe a realidade dos meus filhos. Ele conhece a realidade de trabalho. Ele conhece onde eu moro, onde eu vivo, com quem eu me relaciono. E é isso que vai fazer toda a diferença na minha vida ou na tua vida. Por que aqueles discípulos de Jesus naquele momento não estavam jejuando? Porque o Deus Emanuel, porque o Deus conosco já
e estava tão presente, comendo com eles, bebendo com eles, andando com eles, que eles viviam no espírito de uma celebração. Eu queria te perguntar hoje, talvez você vá me responder diante da minha pergunta: será que você tem motivos para celebrar? Quando você olha ao teu redor e vê as pressões da vida, quando você começa a contemplar aquilo que te acossa, aquilo que te aperta, que te espreme, quando você volta o teu olhar para as circunstâncias, você chega a uma conclusão: eu não tenho por que celebrar. Mas, meu amado, quando você entende esta revelação do Deus conosco, em que Ele está dentro de você, em que Ele habita dentro de você, de repente começa a subir do teu espírito, começa a subir do teu coração uma alegria inexplicável, uma paz que excede todo entendimento, que na verdade não se explica pelo seu contorno, não se explica pelas circunstâncias, mas brota de dentro de você, e de repente você é projetado para um clima de celebração, pela revelação de que o noivo está presente. E é isso que vai fazer toda a diferença na tua vida e na minha vida. Se o noivo está presente ou se o noivo não está presente. Quando eu tenho a impressão de que este noivo está distante, ou que o meu Deus é tão somente o Deus transcendente, invisível, que eu não posso tocar, então eu vou jejuar hoje e amanhã e depois, eu vou fazer meus sacrifícios, eu vou fazer um monte de coisa para atrair a presença deste Deus, e não vou conseguir, porque Ele, de tão transcendente que Ele é, Ele vai continuar na sua transcendência, e não vai descer a minha realidade pessoal, e não vai transformar as realidades da minha vida. Mas quando eu tenho a revelação de que este Deus se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, e quando Ele partiu e foi para a glória, Ele não nos deixou órfãos, mas Ele nos enviou o Espírito para morar comigo, para morar conosco, para estar entre nós, para habitar no nosso meio. Então, todo o nosso ritual, todo o nosso cerimonial e toda a nossa religiosidade cede lugar ao relacionamento, à celebração, porque o noivo está presente. E quero te trazer uma boa notícia: que quando este culto acabar, o noivo vai contigo para casa. E quando você acordar pela manhã, as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre a tua vida, e você de novo vai poder, nos seus primeiros momentos do dia, dizer: Senhor, obrigado, é mais um dia que eu estou aqui, estou vivo para enfrentar os desafios da vida, mas não estou só, porque a tua palavra diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos céus, dos séculos. E se por algum motivo estiver em algum lugar, estiver no hospital, estiver na prisão, estiver na rua, estiver em algum lugar, ou em alguma situação de aflição, essa verdade de que o noivo está presente vai produzir no meu coração um eterno senso de companhia, de amizade, de relacionamento, de festa e de celebração. Para um pouquinho para pensar numa cerimônia de casamento. Por um determinado momento, há uma pompa e há uma formosura, é o cerimonial de casamento. Mas quando termina a cerimônia, todos se abraçam, todos celebram, as mesas se formam e comemos, e não temos pressa de ir embora. Por quê? Porque o noivo está presente. Eu queria que você levasse o noivo para a tua família. Pastor, lá em casa as coisas estão tão complicadas. Leva o noivo para dentro de casa. Pastor, as crises têm se avolumado na minha relação com os meus filhos. Leva o noivo para dentro de casa. Pastor, as questões de trabalho, vem pressão em qual lado, de tudo quanto é lado. Leva o noivo. Então, no seu espírito, lá no seu interior, você vai entender o que Jesus quis dizer. Podem os convidados do casamento jejuar enquanto o noivo está presente? A grande diferença é: o noivo está presente ou o noivo não está presente?
Maria chorasse ao pé do túmulo. Quando ela chegou para quem ela achava que era o jardineiro, que cuidava ali, mas na verdade sem saber que estava conversando com Jesus. E ele pergunta: por que choras? E ela responde: levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Por isso ela chora. Mas quando ele diz: Maria, eu estou aqui, eu estou presente, então o choro se converte em alegria, a tristeza se converte em celebração, o formalismo, o desespero se transforma em esperança, se transforma em fé, porque onde o noivo está presente, aí há diferença.